Fala, Fogão! No programa Seleção Sport TV dessa segunda-feira, no quadro A Regra é Clara, onde o Sandro Meirahit, o Salvo Espínola e o Paulo César de Oliveira debatem os lances polêmicos da rodada, quando chegou a vez de falar sobre Botafogo e Bahia e aquela penalidade marcada no último lance, teve um debate bem acalorado entre o Sandro Meirahit e o Paulo César de Oliveira, principalmente. Só que o mais importante aqui não é quem falou que foi pênalti e quem falou que não foi pênalti. Na verdade, o mais importante foi o que eles falaram a respeito da orientação da CBF quanto a esse tipo de lance. E é uma orientação bem complicada porque simplesmente faz com que os árbitros ignorem a regra, aquilo que está escrito sobre a regra da mão na bola. Ou seja, é uma situação bem grave porque não afeta apenas o Botafogo. Eu não estou trazendo esse tema aqui só por conta do jogo do Botafogo. A gente está falando aqui da Confederação Brasileira de Futebol orientando os árbitros a ignorarem um trecho da regra, a interpretarem de uma maneira diferente. O Paulo César de Oliveira, inclusive, chegou a comentar: eu discordo da regra, a regra é ruim. Aí a gente tem que entrar naquela história. A regra é ruim, mas ela está escrita, então tem que ser seguida. Enfim, eu vou comentar sobre essa situação aqui nesse vídeo e também vou comentar sobre o sumiço da diretoria do Botafogo, que tá lembrando muito, tá, de certa maneira, aquilo que aconteceu em 2014. Você deve lembrar, em 2014 a diretoria do Maurício Assunção simplesmente desapareceu. O único que tinha contato com o grupo de futebol era o gerente de futebol, a mesma coisa que acontece nessa temporada de 2020. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal e, além disso, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A gente está com essa meta de 1.500 inscritos e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero comentar aqui para você é essa questão da CBF orientar os árbitros a interpretarem a regra de uma maneira diferente. Na verdade, a ignorarem o que está escrito na regra. Por quê? De acordo com Paulo César de Oliveira, a orientação da CBF para os árbitros é de que os zagueiros têm que estar com o braço grudado, colado no corpo. Isso, sinceramente falando, não está escrito na regra. O que está escrito na regra é uma questão do braço estar numa posição natural ou antinatural. Vamos combinar que braço grudado no corpo, braço colado, não é uma posição natural. Pelo menos eu nunca vi ninguém na rua andando com um braço colado no corpo. Todo mundo anda com o braço ligeiramente afastado, fazendo um movimento com os braços, certo? Nunca vi ninguém andando igual uma múmia na rua com o braço grudado. Enfim, a orientação da CBF, a partir do momento que ela fala para os árbitros: olha, nesse tipo de lance, o zagueiro tem que estar com o braço colado no corpo. Se tiver com o braço afastado, ligeiramente afastado, e a bola bater no braço, tem que dar o pênalti. É uma orientação gravíssima porque prejudica todo o futebol brasileiro, simplesmente porque você está orientando os seus árbitros a interpretarem a regra de uma maneira completamente diferente. Se o jogador tiver com o braço numa posição antinatural, por exemplo, eu estou com o braço aqui, dessa maneira, isso não é uma posição natural do meu braço. Naturalmente, se a bola bate no meu braço, vai ter uma infração. Outra coisa completamente diferente é o meu braço estar numa posição normal, aqui do lado do meu corpo, e eventualmente essa bola bate no meu braço. O que eu vou fazer com o meu braço para deixar ele numa posição mais natural do que essa? Colar no corpo aqui não é uma posição natural. Isso aí é mais do que certo. Acredito que não tem nem discussão em relação a isso. Então, a partir do momento que você tem esses árbitros, esses comentaristas, né, que trabalham ali no Seleção Sport TV, que comentam a arbitragem nos jogos, falando que a CBF orienta os árbitros dessa maneira, a gente tem aqui uma questão muito grave, que é você ignorar o que está escrito na regra do jogo. Se na regra do jogo diz uma coisa, por mais que você discorde daquilo que está escrito, vale o que está escrito na regra. Não simplesmente uma mudança de interpretação para que você possa fazer a regra da sua maneira. Isso não existe. Então, quando Paulo César de Oliveira fala, eu discordo da regra, paciência se você discorda da regra. A mesma coisa vale para um árbitro que está na ativa. Ah, eu discordo da regra. Não interessa, a regra está escrita. Então aplique a regra da maneira como ela de fato é. Agora, não dá pra gente simplesmente achar que qualquer braço
ao lado do corpo, ou qualquer bola que bate na mão do jogador dentro da área, é pênalti. Até porque, diferente do que muitas pessoas pensam, não é pênalti toda bola que bate na mão de um jogador que está defendendo. A questão da falta para toda bola que bate na mão é quando a equipe está atacando. É isso que diz a regra. A equipe que está atacando, se eventualmente essa bola bater na mão ou no braço de algum jogador da equipe que está atacando, então vai ser infração. Essa é a regra. A regra não diz que qualquer bola na mão da defesa é pênalti. Não está escrito isso. E não está escrito também essa interpretação, essa orientação da CBF para os árbitros. É uma orientação muito grave porque ignora completamente aquilo que está escrito na regra, né? E a regra do jogo é soberana, isso aí não tem jeito. Um outro ponto aqui que eu quero comentar com você é esse sumiço da diretoria do Botafogo. Até para dar uma declaração contestando essa questão da arbitragem no jogo Bahia e Botafogo, o Mufarrege, que simplesmente desapareceu, teve que falar através da assessoria de imprensa. Nem para dar uma entrevista, para poder falar sobre isso, ele falou por conta própria. Ele passou para a assessoria do Botafogo e a assessoria divulgou a nota. Ou seja, nesse momento, considerando também a saída do Montenegro, do comitê gestor, o Botafogo está completamente à deriva. Não tem ninguém no comando. Não fosse a existência do Túlio Lustosa como gerente de futebol, o Botafogo não teria ninguém relacionado à direção mantendo esse contato com o grupo de jogadores. A mesma coisa que aconteceu no ano de 2014. E eu não preciso te lembrar que naquele ano de 2014 o final foi trágico. Tudo bem que naquela temporada o Botafogo chegou a ficar com 7, 8 meses de salário atrasado, era um caos completo. Nessa temporada, pelo menos, a gente teve a ação do Sindiclubes na justiça, o que garante os salários do Botafogo serem pagos até aquele montante de 29 milhões de reais, que não podem ser penhorados e tal. Mas é aquela história. Tirando essa questão, é muito parecido com o que aconteceu em 2014. Naquele ano de 2014, o Maurício Assunção, principalmente, desapareceu. E o que acontece com o Mufarrege? Ele também desapareceu há muito tempo, vamos combinar. O Mufarrege praticamente não aparece para poder dar uma entrevista, dar uma declaração. Quem falava muito era o Montenegro, que nem cargo tinha efetivamente dentro do Botafogo, fazia parte do comitê gestor como convidado. Essa é a grande realidade. Ele não tinha um cargo oficial no Botafogo, era um convidado ali fazendo parte do comitê gestor. Muito porque o Montenegro é o homem forte da política do Botafogo, e esteja ele na presidência ou não. Essa é a grande realidade dentro do Botafogo. O Carlos Eduardo Pereira chegou a dar entrevista também, mas o Mufarrege, em momento algum, ele aparece. Quem tem a obrigação de ser a voz do Botafogo, até onde eu sei, é o presidente. É o presidente que tem que puxar essas declarações. Agora, é impressionante como a gente vê essa ausência da diretoria. E essa ausência, pode ter certeza, impacta no dia a dia do clube. Porque o grupo de jogadores precisa ter esse respaldo da diretoria. Precisa saber que a diretoria está apoiando o trabalho, está tentando ajudar. Não é simplesmente, a gente tem um gerente de futebol que vai cuidar disso e a gente nunca mais vai aparecer, nunca mais vai dar uma declaração. Não dá. O Botafogo está completamente à deriva, não tem comando. O Túlio Lustosa, como gerente de futebol, está começando a sua carreira e você joga então uma responsabilidade danada em cima dele, que está começando um trabalho. A diretoria do Botafogo não poderia fazer isso. E é impressionante como a gente repete os erros do passado. Tomara que em 2020 a gente não tenha o mesmo fim trágico de 2014. Lembrando, obviamente, que o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro de 2021. Então a gente pode dar uma esticada aí nessa situação. Tudo bem que vai ser uma outra diretoria. Vai ter eleição no Botafogo agora em novembro, final de novembro. Então vai ser uma outra diretoria a partir de janeiro. Mas mesmo assim, a gente está vendo se repetir algo que já aconteceu lá no passado, em 2014, e o fim foi muito trágico para o nosso clube. Tomara que não aconteça a mesma coisa, porque olha, tá complicado. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa orientação da CBF, que prejudica todos os clubes, tá? Não é só o Botafogo. E também o que você pensa a respeito desse sumiço da diretoria do Botafogo, que simplesmente não aparece mais para falar absolutamente nada. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Além disso, peço mais uma vez, por gentileza, se você não for inscrito, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 1.500 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.